Oi, gente, tudo bem por aí? O Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um momento muito legal aqui no Toque de Clay. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 18 e vai ser muito legal. Nós vamos ler uma parte triste que vai ser a morte de Absalão. O filho do rei vai morrer e nós vamos ver como será essa história agora. E temos certeza que o Senhor vai falar com a gente de alguma forma, mesmo sendo uma história não muito feliz, né? A morte nunca é feliz. Por isso que Jesus veio aqui para nos resgatar. Para a gente a morte não existe. A morte desse corpo existe, mas a morte da nossa alma não. Quando esse corpo padecer, a nossa alma estará livre para morar com Jesus. Isso é muito bom saber disso, né? Mas aqui no caso, Absalão morreu, então é isso que a gente vai ler. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abisai, irmão de Joabe, e outro por Itaí, na cidade de Gate. Então ele dividiu em 3 grupos, né? E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. E eles responderam: o Senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui, na cidade, e nos mande socorro. Ai, que lindo, né? Eles realmente defendiam o rei, né? Bonito isso. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. E então ele ficou do lado do portão. Vou tirar esse negócio aqui. Então ele ficou do lado do portão, enquanto seus soldados saíram marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itaí: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. O que ele está falando aqui com esses líderes, né? Com esses 3 grupos? Não matem o meu filho. Não é isso? Tratem o jovem Absalão com delicadeza. Tratem o Absalão com cuidado. Não matem o meu filho. É isso que ele está falando. E toda a tropa ouviu Davi dar esta ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. Misericórdia, que coisa horrível. Meu Deus do céu, 20.000 homens. Imagina o tanto de sangue nessa floresta, gente. 20.000 homens na floresta de Efraim foram mortos. A floresta virou sangue puro. Nossa, que coisa horrível. Ai, graças a Deus a gente está nessa era, gente. A gente não pode deixar de agradecer, não. Se você não tem motivo nenhum para agradecer, agradece a Deus porque você está nessa era. Já vai ser um excelente agradecimento. 20.000 homens morreram naquele mesmo dia, lá na floresta. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. Meu Deus. De repente, Absalão se encontrou com alguns soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula. E ao passar por debaixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse para Joabe. Absalão tinha os cabelos grandes, né? Eu acho que... Eu não sei porquê, gente, mas eu imagino... Isso aqui é toque de Clay, tá? Toque de Clay. Eu imagino Absalão ruivo. Não sei se é porque Davi era ruivo, né? Eu imagino ele ruivo com os cabelos cacheados, assim, sei lá, grandes, alvoroçado, tipo a Valente daquele filme. E ele
tinha o cabelo grande, ele só cortava uma vez por ano, né? Nós lemos isso em algum outro capítulo, em outro episódio nós lemos isso. E o cabelo dele era grande. Quando ele passou pela árvore, pelos galhos lá da floresta, o cabelo dele grudou. Ele ficou preso pelos cabelos, ele ficou grudado pelos cabelos. Então, ficou preso lá e a mula foi embora e ele ficou preso. A floresta não ajudou Absalão. E quando um soldado viu ele preso pelos cabelos lá, né, pendurado, ó, a mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado pelos cabelos. Um dos homens de Davi viu Absalão e foi lá e falou com Joabe, logo com Joabe. Eu vi Absalão pendurado num carvalho. E Joabe disse: você viu? Então por que você não matou ele ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abisai e a Ataí: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Todos nós ouvimos. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo. E o Senhor não me defenderia. Eu jamais faria isso. Um soldado fiel, né? Uma pessoa rara. Se você encontrar um soldado desse na sua vida, um amigo desse, cuide com carinho, com atenção. Atenda essa pessoa, observe, sinta o cheiro dela, cuide dela, porque ela é rara. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Joabe era muito sanguinário, né? Joabe que matou Abner. Joabe fez o Davi sofrer muito e ainda continuava aqui, né? Então Joabe pegou 3 lanças e enterrou no peito de Absalão. Ele matou, ele colocou no coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Imagina, tadinho Absalão lá. Ele foi lá e enfiou 3 lanças. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e atacaram ele e acabaram de matá-lo. Ele estava ali refém, né? Preso pelos cabelos. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles estão brigando entre eles. Que coisa difícil, né, menino? É uma guerra civil, né? Uma guerra entre eles, uma coisa horrível. Eles pegaram o corpo de Absalão, jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. Olha só que tristeza. Absalão era estéril, né? Porque ele teve pelo menos 10 mulheres, nós temos certeza que ele teve, né? Que são as concubinas do pai dele que aquele homem lá mandou ele ter. Esqueci o nome do homem. Aquele nome esquisito lá, o avô de Betseba mandou ele pegar as concubinas do rei, né? E provavelmente ele era estéril, né? Ele não tinha nenhum filho. Como ele sabia que ele não tinha filhos, ele fez um monumento para ele, para honrar o nome dele, que ele era orgulhoso, exaltado, metido, né? Bonitão daquele jeito, não tinha. Ele mandou fazer uma pedra em homenagem a ele e tal, para adorar o nome dele. Porque ele não tinha nenhum filho, para manter vivo o nome dele, ele construiu essa pedra. E de que adiantou essa pedra? De nada, porque ele morreu antes da hora, morreu no meio do nada, jogaram ele num buraco e colocaram um monte de pedra em cima, no meio do mato, no meio do nada. Enterrado como um nada, como um indigente. Que tristeza. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Ai, que tristeza. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar a notícia ao rei. Deixe que correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Joabe sabia que ia dar merda. Então disse o seu escravo etíope: vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimás insistiu:
Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, respondeu Aimás. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do Vale do Rio Jordão, passou na frente do escravo etíope. Meu Deus, o pessoal está correndo para dar má notícia. Na verdade, eles querem dar a boa notícia, né, que venceram a guerra, mas a má notícia, né, a má notícia é pior, né, gente? Morreu o filho, né? Tá na cabeça deles, não sei o que está acontecendo. Eles venceram a guerra, mas o filho morreu, né? É uma mistura de sentimentos, né? Parece mãe. Só a mãe entende o que eu falei. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei e o rei disse: se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. E o vigia disse: pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Eles estão vigiando como é que o cara corre. A gente conhece mesmo, né? Como é que as pessoas, os amigos, os familiares correm, né? Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei: tudo vai bem? Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor, o seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. Aimás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com o que... Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor, respondeu o mensageiro. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala, que ficava em cima do portão, e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, ó, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Olha como que Davi é uma pessoa confusa, gente. Ele sente muito, ele tem muito amor, muita... Ele ama os filhos de uma maneira muito profunda, porque ele ficou gritando, chorando, sentindo. Ele é extremamente apaixonado por Absalão. Mas quando ele estava perto de Absalão, ele dava um beijo seco. Ele ficou anos sem conversar com Absalão, mesmo Absalão morando ali no mesmo palácio dele. Ele realmente não tinha uma inteligência emocional, né, muito grande, assim, né? Quer dizer, ele tinha zero inteligência emocional, né? E aí ele pediu para tratarem Absalão bem, eles não trataram, né? Joabe, carniceiro demais. Nossa, Joabe é terrível. Joabe tem uma coisa assim, Joabe é muito fiel, mas ele é fiel ao reino e não ao rei. Ele é fiel ao todo ali, não ao rei, né? Ele tem uma coisa assim que muita gente tem, né? Ele é fiel ao todo. É como se você fosse fiel a empresa, ao nome da empresa e não ao seu chefe, né? O Joabe é muito esse, ele é fiel ao reino inteiro. Então ele mata o filho, ele mata o Abner, ele mata qualquer um em favor do reino. Ele não é uma pessoa igual aquele lá, né, que esqueci o nome dele.
o que se infiltrou lá no meio, né, e contou toda a verdade, a Aimás e aqueles outros amigos ali, né, igual Jonatas, que era um amigo leal, ele não é. Joabe é fiel ao reino e não ao rei. É triste. Matou o filho do rei e o rei tá chorando, tá sentindo uma dor horrível. Davi sofre demais, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus mesmo assim, igual eu e você. Nós também somos pessoas segundo o coração de Deus, por isso que Deus mandou Jesus para nós. Beijão no seu coração e até amanhã. Tchauzinho.